rapidamente, Mateus, capítulo 6. Abra sua Bíblia, Mateus 6, versículo 5, até o versículo de número 8. Mateus 6, versículo 5 ao verso 8. Alguns pilares que Jesus ensina sobre a oração. Mateus 6, verso 5 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados e queridos irmãos, tomados da palavra do Senhor. Nesta noite, estamos aprendendo sobre a oração, né? E por mais que pareça um beabá, mas é um assunto profundo, né? Porque alguém pode pensar, pastor, mas esse assunto a gente aprendeu desde que aceitou a Jesus a orar. Mas a gente vai vendo na Bíblia que tem hora que a gente está orando todo atravessado. Aí quem interpreta, graças a Deus, é o Espírito Santo. Tiago vai falar disso lá no capítulo 4, quando ele vai dizer, irmãos, tem coisas que vocês oram, pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Ele usa essa palavra. Vocês estão pedindo e pedindo erroneamente para interesses próprios, egoístas, e não para poderem usufruir para Deus. E nós precisamos orar, orar e orar até aprender a orar. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Nós já visitamos isso na quinta-feira passada, aprendendo sobre o que é a oração, a partir do texto de Gênesis 4, quando vai falar de Sete, de Enos, que a palavra Enos significa invocar, ou aquele que invoca o nome do Senhor. E a partir dali, a oração ela é instituída na cultura de quem servia a Deus, era a forma de se comunicar com Deus, era chamar a Deus, invocar ao Senhor. E é por isso que a oração que nós fazemos é uma oração direcionada. Ela não é feita para intermediários, para intercessores, ela não é feita para pessoas outras, ela é direcionada ao trono da graça e da misericórdia, que é o nosso Deus. E nós aprendemos sobre isso, e nós conversamos e ouvimos da parte do Senhor, biblicamente, que não existe uma posição correta, não existe a posição mais santa, não existe aquela posição que eu posso dizer, assim, pastor, dessa forma Deus vai me ouvir mais. Era igual antigamente, por uma questão de ignorância que nós tínhamos, de acreditar que a madrugada, a fila era menor. Mas depois a gente começou a descobrir que existe no mundo o fuso horário. E aí, enquanto nós estamos orando aqui, lá no Japão já é de dia, né? Enquanto está de madrugada dormindo, no Japão já é de dia, em Israel já é 6, quase 8 horas da manhã, na Europa já é 9, 10 horas da manhã, ou seja, na realidade, no mundo todo, todas as horas, elas são importantes e especiais para Deus. Deus, ele não está assim, você vai me clamar na hora tal que eu vou te atender mais rápido. Não, na hora em que nós clamarmos, lavando roupa, no ônibus, na escola, na faculdade, no trabalho, aonde você estiver, no trânsito, aquela é a hora de você clamar ao Senhor. Jesus ensina isso lá em João 4, quando a mulher samaritana pergunta, Senhor, aonde é mais fácil falar contigo? Porque a pergunta dela é essa, Senhor, aonde é mais fácil te adorar? Porque dizem que lá no monte é o lugar especial onde Deus se revela. Mas os teus irmãos judeus dizem que é no templo. Aí Jesus diz o quê? A hora já é chegada. Jesus diz isso. Jesus está dizendo, não é quando você for ao monte ou quando você for ao templo. É aqui mesmo.
Quando ele usa a expressão a hora é chegada, Jesus está dizendo, é aqui diante desse tanque seco, porque o tanque estava seco, não tinha água. Diz ela no versículo 13 ou 14 de João 4, que o poço era profundo, não tinha como ter água dali, era demorado demais extrair, ia demorar-se mais. Aí Jesus diz, enquanto tu puxa água, tu ora. Enquanto tu está esperando matar a tua sede, tem uma sede, aleluia, de água mais especial que eu vou saciar, que é a vida espiritual. A hora é chegada em que o Pai procura os adoradores verdadeiros na sua presença. Não existe, portanto, uma posição mais certa. Jesus ora de joelhos. Na Bíblia nós vamos ver pessoas, e nós já lemos isso quinta-feira, mas apenas recapitulando, que se lançaram ao chão. O próprio Jesus, em um determinado momento, quando ele se atira 100 metros dos discípulos no jardim do Getsêmani, ele não se ajoelha, já não se aguenta, ele se joga ao chão, deitado. O salmista orou deitado. Há pessoas que oraram em pé, há pessoas que oraram no quarto, há pessoas que oraram no templo, há pessoas que oraram do monte. Há pessoas que oraram da caverna, e nós vimos que foi em último lugar, teve gente que orou até lá do fundo do mar. Diz Jonas 2:1, e Jonas da barriga, do ventre do grande peixe, diz a Bíblia, ele orou ao Senhor. E nós aprendemos, portanto, que a oração não é um lugar geográfico. Imagine alguém orar lá no fundo do mar, na barriga do grande peixe. Meu irmão, que lugar mais inapropriado, é o lugar para o desobediente. E lá no versículo de número 2, ele vai dizer isso. Eu disse na minha angústia, que eu não falei isso na quinta, mas cito agora o versículo 2. Ele vai falar sobre isso, ele diz, e na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. E do ventre do abismo, que a palavra abismo aí é o Sheol, do ventre da sepultura, lá aonde eu iria morrer. Jonas está dizendo assim, no lugar aonde seria a minha morte, eu clamei a Deus e ele ouviu a minha voz. Meu irmão, Deus ele é poderoso para nos atender aonde nós estivermos. Está trabalhando, está em casa, está ocupado, está no trânsito, ore, ore, não deixe de orar que Deus ele vai ouvir o teu clamor. Não existe, portanto, um lugar que seja mais próximo ou mais distante para Deus. Jonas 2 é a prova disso. Salmo 139 é a prova disso biblicamente também. O salmista já disse, Senhor, aonde é que eu vou me esconder de Ti? Para onde eu fugirei do Teu Espírito? Se eu subir até os mais altos céus, se eu me elevar a mais tenra, a mais alta das alturas, lá Tu estás. Se eu pegar minha cama, cavar, igual um tatu, uma topeira, e fizer minha cama lá no mais profundo abismo, aí ele usa a expressão abismo, sepultura, lá onde os mortos repousam, lá onde eles estão aguardando ansiosamente ou o espaço da ressurreição ou a condenação, lá o Senhor também está preso. Para onde eu fugirei? O salmista está dizendo, Senhor, todos os lugares Tu está. Isaías 6:3, quando Isaías estava perdido sobre a presença de Deus, Uzias morreu, o grande rei, ele vê os serafins sobre o trono, que adoram, que cobrem suas asas, com as suas asas cobrem seu rosto, que suas asas cobrem os pés, com as suas asas também voam. E a canção dos serafins que ali Isaías escuta, não é outra senão o que? Santo, Santo, Santo é quem? É o Senhor dos exércitos. Mas eles não param aí, eles continuam clamando a Deus, dizendo o quê? Toda. Quando fala toda a terra, meu irmão, é todo canto, todo lugar está cheio da presença ou da glória de Deus. A tua casa, diga assim comigo, a minha casa, ela está cheia da presença de Deus. Pode ser o lugar que alguém pode dizer, esse lugar é amaldiçoado, pastor. Não, meu irmão. Toda a casa onde tem um crente adorando, buscando, clamando, louvando, orando a Deus, ali a presença de Deus também está. É por isso que você pode orar, e eu posso dizer isso aos irmãos. Pastor, é proibido orar no monte? É não, meu irmão. Mas não trate o monte como lugar mais sagrado do que a igreja. Como também quem ora na igreja, não trate a igreja como lugar mais sagrado do que o seu quarto. Porque Jesus diz isso em Mateus 6, olha, a oração começa, não é no templo. E Jesus corrige uma coisa que é importante corrigirmos. Muitos
oram apenas aqui dentro, mas se esquecem de orar no oculto com Deus, em secreto, lá na sua casa. Às vezes você pode fazer até uma oração bonita, maravilhosa, mas se a oração não começou no teu quarto, em secreto, em segredo com Deus, essa oração aí, meu irmão, não vai passar de Jesus, de vãs repetição, e a sua recompensa você já recebeu. Jesus, ele repreende isso, porque Jesus está dizendo, a oração, ela não deve terminar no quarto, ela começa no quarto. Mas ela vai avançando até as pessoas ouvirem e o próprio Deus responder à oração que você está fazendo. Isso é importante para que nós venhamos corrigir a religiosidade. Que às vezes nós achamos, por uma cultura romana que herdamos, de que, pastor, se eu vier para a igreja e lá na igreja eu orar, Jesus vai responder mais rápido. Não, começa no teu quarto. Começa orando a Deus em secreto, pelo teu casamento, pelo filho, pelo emprego, pela prova que você vai passar, por um futuro, por algo que você está precisando, por uma cura, pelo milagre. Aí depois você apresenta essas causas aos santos. Aí a igreja intercede, ora, junta essa intercessão com a sua oração, e aí Deus, ele vai o quê? Vai lhe honrando, porque você clamou em secreto ao seu Pai. Não é o monte, não é o templo, não é o lugar, mas aquele que ora, isso é que é o mais importante para nós. Se isso, portanto, é interessante, pastor, a pergunta que surge a seguir é, já que não é o lugar, então o que é que mais importa, portanto, na oração? Não é a postura, porque às vezes nós temos um medo e um receio. Pastor, não deu tempo, eu nem me ajoelhar. Meu irmão, tem hora que não dá tempo, não. Você já ficou imaginando se Pedro, nós contamos essa história de Pedro, Mateus 14, se Pedro ainda fosse esperar se ajoelhar, a água tinha sucumbido ele no mar. Do jeito que ele estava se debatendo na água, ele só deu tempo de gritar, salva-me, Senhor. Tem hora que a gente não consegue nem gritar. Não sei se você já, eu já orei assim. Eu já orei que eu queria gritar, chorar, me espernear, e a única coisa que saiu foi lágrimas. E eu ficava chorando, e derramei lágrimas no travesseiro, e chorava. Mas Jesus, eu sei que Ele entendeu cada choro, cada lágrima daquela, porque tem hora que a gente quer falar e não consegue, porque a alma está tão reprimida, está tão cheia de angústia, que a gente não sabe nem como dizer o tamanho da dor que passamos. Mas o Senhor, diz a palavra de Deus em Romanos 8, Ele torna os gemidos pelo Espírito de Deus inexprimíveis. Não é, portanto, a postura e o lugar o mais importante, e nem mesmo as necessidades. Jesus diz isso em Mateus 6. Cuidado quando vocês forem orar, porque vocês acham que por pedir e repetir muito, vocês serão mais ouvidos. Aí Jesus diz isso no versículo 8, ele diz, não sejam, portanto, como eles, os fariseus, como esses grupos de pessoas que estão aí orando, achando que por repetirem demais a mesma coisa, eles estarão recebendo. Mas eu vou dizer para vocês, diz Jesus, o Pai já sabe o que vocês precisam. Não é postura, não é lugar, nem a necessidade que vai gerar primazia. Lá no céu não tem esse negócio, ele aqui é mais, não vou usar a palavra idoso, né? Esse aqui é da melhor idade, né? Que aí vão chamar de etarismo, né? Hoje tudo virou assim um mimimi, tá uma confusão, ninguém pode mais nem dizer nada. Mas, pastor, aquele ali tem mais de 60 anos, então ele vai orar e aí Jesus vai atender ele mais rápido do que eu. Não, meu irmão, não existe esse negócio. Pastor, aquele ali está na beira da morte, então Jesus vai atender ele mais rápido do que eu, que é só uma dorzinha aqui na unha. Não, meu irmão, Jesus não tem esse negócio de prioridades, de necessidade. Jesus tem algo muito mais especial para atender a nossa oração. Jesus se preocupa com a causa mais impossível que existe. Mas Jesus também se preocupa com a causa menor que você acha, que diz assim, pastor, isso aqui eu não oro, porque tem crente que, eu já ouvi isso, meu irmão, pastor, isso aqui eu não vou orar, quem vai resolver sou eu. E ele resolveu e quebrou a cara. E eu não vou dizer, né, porque senão os irmãos vão compreender depois a história. Mas às vezes tem gente que diz assim, pastor, mas às vezes é uma coisa tão simples, e quando você acha que vai resolver aquilo de forma simples, aí vai complicando, vai piorando, quando pensa que não, você não sabe mais o que fazer, porque faltou
confiar que Deus também se preocupa com as pequenas coisas, aleluia, ao teu respeito. A gente acha que Deus só vai ouvir as grandes causas, as grandes necessidades, as grandes situações que não temos controle. Não, Jesus também quer ouvir aquelas pequenas causas. Ele é o juiz de todas as causas. Ele é o juiz de todas as instâncias e Ele está disponível para atender às nossas instâncias. Não são, portanto, postura, lugar, nem necessidade que vão ser mais importantes ou principal para Deus. Aí você vai abrir agora Salmo 51, versículo 17. Pastor, o que é mais importante, portanto, na oração? O que é mais importante? O salmista diz no Salmo 51, 17. E é uma oração linda, uma das mais lindas da Bíblia, que eu acho que o salmista, ele vira uma manteiga, se derrete todinho para Deus, assim, não tem como. Porque ele está tão atribulado, confessando o pecado, pedindo graça, misericórdia, de todas as formas. Senhor, me ajuda, restitui o que eu perdi, o pecado, que os flagelos da queda, eles tomaram de mim, que o Senhor venha devolver com alegria. Ele diz, restitui essa alegria da salvação. E aí no meio da alegria dele, de já se sentir perdoado, o salmista, ele revela, e a Bíblia, eu acho interessante esse salmo, porque Deus vai mais à frente declarar isso, que Davi é o homem segundo o seu coração. E quando olhamos a vida de Davi, meu irmão, Magatões, né? Se nós contarmos a biografia dele, os irmãos se assustam. Um rei que escreveu uma carta para um homem, e o homem portador da carta não sabia que a carta falava da morte dele mesmo. E enquanto ele levava a carta para ser morto pelos seus próprios amigos e companheiros de batalha, de forma covarde, ele vai tomar a mulher dele. É um rei que não soube ser um bom pai, foi um pior exemplo de pai da Bíblia, o pior, Davi. E você olhando assim para ele, você vai dizer, meu Deus, como é que Deus ama esse homem? É porque Davi, ele tinha uma sensibilidade, não é porque ele era bom, é porque ele sabia orar. Deus não está procurando aqui bondosos, perfeitos. Deus está procurando pessoas que saibam orar de verdade e que Deus está preocupando-se em perdoá-lo. Eu também não estou dizendo que, pastor, Davi errou e agora eu vou vir errando. Não, Davi errou, mas diz Salmo 32, que quando ele não confessava o pecado para Deus, até os ossos dele doía. Meu irmão, não queira sentir dor de osso, não. Eu não sei se você já teve chikungunya, reumatismo. Meu irmão, pense numa dor terrível, até o frio. Eu me lembro quando caiu o cofre no meu pé e eu passei um tempo com o dedo trincado do dedão do pé esquerdo. Quando chegava à noite era o meu pior pesadelo. Botava uma meia, duas meias, mas latejava o osso. Eu ali entendi o que Davi estava dizendo. Meu Deus do céu, agora eu estou entendendo Davi no Salmo 32. Até os meus ossos estão se ressequindo. Isso não é coisa boa, não. Então Davi pagou também o preço pelos seus pecados. E no Salmo 51 ele está pedindo perdão a isso. E aí quando ele vai alegrar-se pelo perdão recebido de Deus, ele declara a profundidade da oração. Ele diz o quê? Lá no Salmo 51, versículo de número 17. Coloque mais uma vez aí no telão para os irmãos acompanharem, por favor. Que saiu Salmo 51, verso 17. Sacrifício agradável a Deus é o quê? Um espírito quebrantado. Deus gosta de quem chora. Deus gosta de menino chorão na presença dele. Porque tem crente que é uma tribulação até para derramar uma lágrima. Né? As irmãs que eu digo, né? Pastor, eu vou borrar a maquiagem. Vai, minha irmã, borre, não tem problema não. Depois você faz de novo. Mas não deixe de chorar na presença de Deus. Deus gosta de um espírito quebrantado, assim, que está pedindo, que soluça, que implora, que está insistindo, que está dizendo, Senhor, é em Ti que eu estou confiando, não é em mim, não é na minha força. Há um espírito quebrantado, há um coração quebrantado. Coração quebrantado é, eu errei, mas eu reconheço o meu erro e desejo recomeçar. O coração quebrantado, ele já diz tudo, você está quebrado, não está inteiro.
mas está desejoso que Deus ele transforme este coração. Glória a Deus. Esse espírito quebrantado e coração que esteja contrito, quebrado na presença de Deus, aí ele diz: tu, Senhor, tu não desprezarás. Aí ele continua dizendo: eu queria oferecer sacrifício, mas eu sei que isso não vai agradar. Você pode cantar, pregar, profetizar, pode fazer tudo, mas se você não tem um coração quebrantado, se não tem um espírito quebrantado, tem um coração contrito, não vai servir de nada para Deus. Agora abra Joel capítulo 2, verso 13. É mais uma referência bíblica sobre qual é a principal preocupação nossa ao orar. Salmo 51, 17 já nos diz isso. A principal preocupação é termos um espírito quebrantado, um coração contrito. Aí diz Joel 2,13, quando os gafanhotos estavam para vir, em anos 800, mais ou menos antes de Jesus. Era a época que Amós estava profetizando, Joel também está profetizando. E quando Joel começa a profetizar, ele começa a dizer: olha, está vindo aí coisa ruim. Eu vejo gafanhotos, migrador, lavrador. A colheita de vocês vai cessar, não vai ter provisão não. Aí Deus, depois dessa profecia, chega no capítulo 2, aí Joel dá ordem ao rei, dá ordem aos servos, dá ordem a todo mundo, diz: olha, toquem a trombeta, anunciem, Deus ainda está dando uma chance para vocês. Está vindo tempo de seca, de enfermidade, está vindo tempo de escassez, mas Deus é tão bom. Eu acho lindo Deus, porque Deus, embora esteja zangado conosco, Ele ainda nos dá chance para nós podermos nos arrepender e Ele desfazer o mal que estava preparado contra nós. Aí Joel vem e diz: olha, toquem a trombeta, mas tem uma coisa, quando vocês forem orar, porque Joel diz, e anunciam, façam jejum. E eu acho lindo, esse é o mais severo jejum, irmã Elisa, né, irmã Elisa, que sempre nos ajuda em oração e também sempre é ativa no jejum. Esse é um dos mais severos jejuns. Sabe por quê? Foi o rei, foi os servos, foi o sacerdote, foi os pais, foi as crianças, até os animais. Ninguém comia, até Deus responder. Você estaria disposto a um negócio desse, meu irmão? Aqui foi um negócio severo. Só que Joel disse: ó, quando vocês forem praticar o jejum, não se cubram de panos de saco somente. Porque o pessoal tinha a mania de rasgar a roupa para declarar que estavam jejuando. E aí, quando eles jejuavam, eles queriam que todo mundo soubesse que estavam jejuando, jogava areia, poeira, e se vestia com esse pano de saco, com cinzas, e aí dizia: nós estamos buscando a Deus. Aí Joel dizia: não é bem assim não. Tem uma coisa a mais que Deus quer de vocês. Joel 2, versículo 13, por favor. Diz lá o texto: rasguem o coração. Rasguem o coração. A peste está vindo, a epidemia está vindo, o lavrador, o gafanhoto, o migrador, o cortador estão vindo, mas Deus quer que você rasgue o coração. Ainda tem chance de você recomeçar, ainda tem chance de restauração, se você rasgar o coração e não as roupas. Aí ele diz: convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia também anunciado. Quem está disposto a rasgar o coração também na presença de Deus. O que é que eu aprendo aqui, pastor? Que a forma não pode superar a essência. Não são as palavras mais poderosas do que o coração. Às vezes você não sabe nem, pastor, não sei nem falar assim, os irmãos, eu vejo aí na frente orando, é uma coisa tão linda, Senhor meu Deus soberano. Irmã Agatônio, Senhor meu Deus e meu Pai, né, irmã Agatônio? E a gente tem essa forma de orar. E a gente fica: meu Deus, eu acho tão lindo aquela irmã orando, mas eu não sei. Deus não está preocupado com a forma, Deus está preocupado com a essência do que está no teu coração. Se realmente é verdadeiro o pedido que você está fazendo, pode até atropelar as palavras, errar as frases, mas o que importa é se o teu coração está anelando ouvir, aleluia, a resposta do Senhor na tua vida. 2 Crônicas 7,14, terceiro texto que vai nos dizer sobre o que é mais importante na oração. Salmos 51, 17, Joel 2,13, 2 Crônicas 7,14. O que é mais importante na oração? Aí Deus ele vai falar: se o meu povo,
que somos nós, que se chama pelo meu nome, somos nós, os que invocam o nome do Senhor. Nós já ouvimos isso em Coríntios. Ele se humilhar. Deus não diz assim, ó, se eles clamarem, se eles orarem. Deus diz o quê? Primeiro tem que se humilhar. Esse se humilhar não é andar rasgado, parecendo assim, ai meu Deus, eu sou agora um mendigo. Não, esse se humilhar é entender quem está no governo da tua vida, da tua família, do teu futuro, é Deus e não você. Esse se humilhar é reconhecimento do governo de Deus sobre a nossa vida. Esse se humilhar é você entender, meu Deus, eu não posso fazer nada se o Senhor não falar comigo primeiro. Para onde o Senhor me orientar, eu irei. Se o meu povo se humilhar e orar, aí sim. Primeiro ato é humilhação. 1 Pedro 5, 6 e 7 vai dizer isso. Irmãos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Primeiro passo é nós nos humilharmos, orar. E aí vamos o quê? Buscar, oh glória a Deus. Buscar a face, buscar o Senhor. Clamar, meu irmão, buscar face. Por que buscar face, pastor? Porque a gente não dá para ver Deus. Sabe o que é a palavra buscar face? É estar tão perto de Deus, que a expressão buscar face é eu estou buscando estar bem perto do Senhor. A ideia de intimidade. A ideia eu estou tão perto de Deus, e só tem um jeito de nós sermos íntimos de Deus, é conversando com Ele em oração. Moisés era chamado de alguém que conhecia Deus face a face, porque ele era um homem também de oração. E me buscar e se converter, e se converter dos seus maus caminhos, arrependimento, eu o quê? Eu ouvirei dos céus. Aí Jesus diz, né, aqui falando da Trindade, eu perdoarei os seus pecados. Olha as três ações de Deus. Deus não deixa de ouvir, Deus não deixa de perdoar e Deus não deixa de sarar. São três ações que Deus não se cansa de fazer. Ouvir. Meu irmão, eu louvo a Deus porque Deus é paciente. Eu como pastor, tem hora que eu fico impaciente de tanto ouvir. Um irmão aperreia para um lado, outro pede oração do outro, outro clama por outro, uma coisinha de nada, pastor, minha blusa rasgou, pastor, isso, e aí eu falo, meu Jesus. E tem hora que a gente, como ser humano, a gente se enche, e como ser humano a gente precisa também esvaziar. Mas Deus nunca se enche. Deus escuta, e toda hora escuta. Meu irmão, e se tem alguém que aperreia Deus, somos nós. Eu sou um dos que aperreio direto aí. Jesus está aqui, o irmão, eu não sei resolver, mas resolve. Aí Deus vai lá e traz a solução. Porque quem me aperreia, eu não resolvo. Eu vou para aquele que sai resolver. Jesus é contigo. E eu creio que se tem alguém que aperreia Deus, somos nós os crentes. Mas Deus, escute isso, não se cansa de nos ouvir. Eu ouvirei. Deus está ouvindo a tua oração, minha irmã. Deus está ouvindo o teu pedido, meu irmão. Deus está ouvindo, aleluia, o pedido pelo casamento. Deus está ouvindo o pedido pelo filho. Deus não desistiu, aleluia, de atender e de ouvir a tua oração. Eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei, aí a ação de Deus, perdoar. Toda hora a gente tem que orar pedindo perdão. Eu acho lindo quando os irmãos começam a orar e já vão orar, que o Senhor me perdoa. Pelo que falamos, né? Eu, quando era mais novo, tinha um irmão que ele sempre começava orando assim, Senhor, nos perdoa pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que nem pensamos. Mas o Senhor sabe que era ruim. Ele dizia desse jeito. E eu achava bonito ele orar daquele jeito. Senhor, eu não sei nem o que foi que eu falei, eu fiz de errado, mas me perdoa. Ele já começava orando dessa forma. Eu ouvirei, perdoarei os seus pecados. E eu o quê? Sararei. Deus tem promessas de restauração para quem ora, meu irmão. Deus tem promessas. Não sei se você crê nisso, mas eu creio profundamente nisso. Deus tem promessas de restauração, de sarar a nossa vida, a nossa casa. É só para quem ora. Tem que crer. Mas voltando agora ao texto de Mateus 6, verso 5 ao verso 8. Jesus nos adverte nessa importância da oração. O que é mais importante na oração?
Nós já entendemos que é um coração quebrantado, um coração contrito, um espírito quebrantado, que é você ter não a forma, mas a essência, que é primeiro humilhar-se, reconhecer o governo de Deus, que Ele é quem resolve as grandes causas e as pequenas causas também. Mas Jesus nisso, Ele vai nos ensinando em Mateus 6, que é chamado de a constituição do Evangelho. É o primeiro tratado real de Jesus, é as leis que Jesus ele põe em vigor. É aquilo que é a jurisprudência do céu. Jesus diz, ó, vocês ouviram assim, a lei de Moisés era assado, mas a partir de agora vai ser assim. Na lei era o que nós fazíamos, no reino de Deus é o que pensamos, é o que intentamos fazer. Na lei eram as ações, as obras que valiam mais, mas agora não, é a intenção do seu coração que vai respaldar diante de Deus quem você é ou não. E Jesus fala disso já falando da oração. Ele diz, olha, não é a forma de orar, não é gritar demais, falar baixo demais, não é nada disso. Jesus ele repreende na oração e ele adverte pelo menos 3 coisas sobre as quais nós precisamos corrigir diariamente. Primeiro, versículo 5, ele chega e diz, olha, quando vocês orarem, Mateus 6,5, quando vocês orarem, não sejam como quem? Como os hipócritas. É a primeira coisa que Jesus repreende. Não sejam hipócritas. Por que hipócrita? O hipócrita é o que gosta de aparecer. Essa expressão grega é aquele que se fantasia. A palavra era usada normalmente no anfiteatro grego. E normalmente era usado para os atores que iam encenar, como ainda hoje existe as artes cênicas, seja de teatro, seja de cinema, mas na época era alguém que se camuflava de um personagem, se mascarava com essa máscara e se apresentava para as pessoas. Aí Jesus diz, ó, quando vocês orarem, Deus já sabe quem vocês são. Não adianta chegar lá, meu Deus, meu Senhor, eu te amo, Senhor, minha vida é tua, se o seu coração e a sua vida não pertencem a Jesus. É igual aquele tipo de gente que quando compra o primeiro carro já bota lá atrás, né? Isso aqui foi Jesus que me deu, à disposição de Deus, pertence a Jesus. Eu me lembro uma vez que um irmão, né, quem socorreu ele foi inclusive até eu, caiu de uma escada, tinha arrancado o dente, o ponto totalmente sanguentou a boca, rompeu, e o irmão era um taxista, eu lembro muito bem, ele ainda é vivo, não vou nem dizer quem é, mas ele pode ouvir depois, mas eu lembro muito bem nesse dia que estava lá atrás, né, pertence ao Senhor Jesus, né, o táxi dele botando lá atrás, e na época, lá no Tempo Central, era um sábado à tarde, e nós na luta, na peleja, para ver se arrumava um carro para esse homem, eu sei que ele como taxista, com um carro novinho, lavado, ele tinha lavado de manhã. Aí quando ele viu o homem ensanguentado, ele, não, eu não vou levar esse homem ensanguentado, não. Aí eu olhei assim para ele, mas você acabou de botar aí no carro que pertence a Jesus, está aqui. Às vezes nós temos essa mania de dizer, isso aqui pertence a Jesus, mas, de novo, Jesus está falando, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que se maqueiam. Jesus conhece o teu coração. Diz o salmista no Salmo 139, antes que a palavra chegasse até aqui, ó, a minha boca, Senhor, tu já conhecia. Jesus não quer que sejamos, essa é a primeira repreensão. Jesus adverte, não orem para aparecer, como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos, na praça, para serem vistos. Mas quando estão sozinhos, meu irmão, só Deus sabe. De vez em quando você vê líderes, obreiros, irmãos que caem, escandalizam, causam mau evangelho. Eles não caíram por causa do pecado, não. Eles caíram porque deixaram de orar. Em público estão acenando. Em público até parecem que está tudo bem. Mas só Deus sabe como é essa pessoa quando ele está sozinho com Deus. O que mais importa não é como estamos nos apresentando aqui, mas quem somos verdadeiramente dentro da nossa casa. E vez por outra eu gosto de lembrar os irmãos, escute, guarde bem isso e entenda bem, seja aqui dentro desta igreja quem você é dentro da sua casa. Se você é um bom pai, seja um bom pai. Se é um mau pai, continue sendo, porque é assim que Deus lhe vê.
Não é 2 horas que vai mudar a sua vida, não. As 22 horas para você foram muito mais importantes do que as 2 horas aqui dentro. Ai, pastor, eu me lembro bem, né? Era até um irmão que era bruto com a sua família. Chegava na igreja, meu irmão, o homem mais santo do mundo, e orava, e aquela e gritava. Era o que gritava mais alto, dando glória a Deus na igreja. Aí depois nós descobrimos. Eu me lembro isso na infância, e aquilo me escandalizou, que ele morava a 6 casas de onde eu morava. Ele era um assaltante de caminhão. E naquela época, eu falo isso porque nós estamos no culto de ensino, naquela época eu aprendi ainda criança. Nem todos os que estão dentro da igreja são convertidos. Às vezes nós estamos aqui dentro, mas só Deus sabe como está o nosso coração. A Bíblia diz, ai daquele que gera o escândalo. E Jesus está repreendendo isso já na forma de nós orarmos. Cuidado para não serem como os hipócritas. Diga assim, Jesus, tenha misericórdia, para que eu não seja só de aparência como hipócrita. Porque Jesus está preocupado contigo. Pastor, por que você está dizendo isso? É porque Jesus está preocupado contigo, com a tua oração, dentro do teu lar, no banheiro, no quarto, na sala, na cozinha. Meu irmão, tem hora que eu vou orar para ninguém ver eu chorando dentro de casa, eu vou lá para o banheiro. E fico no chuveiro, e aí, Jesus, estou aqui, Jesus. Só eu e tu. Tem hora que é dentro do carro, dirigindo. Mas Jesus sabe, é aquele momento que você tem que ter você e Deus. Você e o Senhor, para que essa oração ela seja cultivada na sua vida diariamente. Nós precisamos orar constantemente, meus irmãos. Se não orarmos, pastor, o que é que acontece? A gente cai. Tentação é toda hora, irmãos. Tentação é todo dia. E é em várias áreas, não é só área sexual, é área financeira. De você tentar burlar, tentar criar um jeitinho, tentar sonegar, tentar desarrumar. Se endividando, você quando pensa que não, mas me descontrolei, foi um mau mordomo. Deus te deu o suficiente para tu viver, tu foi que não soube. Quis gastar além do que Deus queria que tu gastasse. Faltou orar, confiar, entender, compreender que Deus é supridor de todas as coisas. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente está com um mamãozinho aqui no bolso, o mamão, a gente se sente dono. Eu posso tudo, eu isso, aquilo, eu isso e aquilo outro, a gente começa a parar de orar. Aí tem hora que Deus bota no imprensadozinho assim, está só assim, um susto. Que é para você se lembrar, olha, o que tu tem não é teu. Fui eu, o Senhor, teu Deus, que te deu. Para você aprender a confiar e administrar bem o que eu estou te dando. Cuidado com a hipocrisia. Jesus agora também adverte sobre nós termos um segundo cuidado.